Grava. Saudações! Estamos em mais atividade da RNB Cursos e hoje trabalhando um tema do universo, do mundo, do multiverso da administração e áreas correlatas. O multiverso dos ambientes organizacionais. E para isso, temos um professor de administração e eu também sou filósofo, mas também trabalho com administração. Então, ou seja, temos aqui uma capilaridade multidisciplinar para tratar o seguinte tema: capitalismo e administração. Como a ciência reforçou o sistema? Poderá ajudar a desconstruir os mitos? Então já passo. Essa pergunta foi formulada pelo professor Ari Luiz de Oliveira Peter Filho. Professor Ari, muito obrigado por estar conosco aqui na plataforma NB Cursos, por estarmos debatendo a ciência, entre aspas, da administração, porque até o debate também, a administração é uma ciência, né? Se fala tanto isso, se pergunta tanto, não sei, né? Eu sou aqui agora um pouco cético, sou filósofo um pouco cético, trabalho com administração, mas não sou administrador, mas estou no universo organizacional. Então é uma honra contar com o nosso queridíssimo professor Ari Peter, que vai abordar comigo, né? Vai dar essa honra de abordar esse tema. Estamos aqui, então, co-palestrando, co-pertencendo a esse espaço de fala de intelectualidade. Então, meu querido professor Peter, primeiramente, gratidão por estarmos aqui juntos. Obrigado também, Renato. Obrigado. Uma boa noite ao Miguel, você, algum colega que possa aparecer. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqueles que assistiram depois, quando vai estar gravado no YouTube. O meu contato com a administração é engraçado, porque eu começo a minha carreira com a engenharia civil. Então, eu sou um cara inicialmente ligado a números. E eu reforçava, depois, quando eu saí da engenharia, fui para a administração, eu fui para a administração financeira. Então, eu reforçava essa ideia da administração como agente propulsor do capitalismo. As coisas foram mudando, as coisas foram acontecendo na minha vida e eu fui desconstruindo uma série de fatos e me especializei em gestão de pessoas. Eu tenho outro olhar. Você falou que é filósofo. Um filósofo, um agrônomo, um veterinário, um engenheiro, qualquer um de nós somos gestores de pessoas. Então, a gente administra, no mínimo, pessoas, recursos, né, tempo, dinheiro, etc. Mas vamos lá, falando da administração, né? A administração como ciência, ela começa ali no alvorecer do século XX, assim a gente ensina em sala de aula, lá nas gloriosas TGA1 e TGA2, Teoria Geral da Administração. Porém, administrar é um fato que vem de longa data, né? Você imagine o esforço para se construir as pirâmides, seja no Egito, seja na América Central, a muralha da China, os seus generais, né, com suas tropas, seus exércitos para conquistar, então administrar pessoas, recursos, administrar tempo, a mente do seu adversário e tal. O mundo foi avançando, tivemos o iluminismo, tivemos as revoluções, a Revolução Inglesa, chamada também de Revolução Industrial, que ela é a que prepara o terreno, não é, para o mundo deixar de ser artesanal e o mundo passar a ser industrial. A grande mudança que prepara o terreno e eleva, vamos dizer assim, um sarrafo. É como se no alvorecer do século XX dissesse, a gente está precisando aqui estudar, a gente precisa normatizar as coisas, sistematizar as coisas, porque não dá mais para levar daquele jeito que a gente levava antes, numa oficina com uma dúzia de pessoas. Agora nós estamos à frente de indústrias com centenas de pessoas, né? Então, Taylor, Fayol, Ford começam a pensar isso. Um estuda tempos e movimentos, um pensa na esteira, não é? Para fazer a linha de produção em massa, no caso do Ford. E assim eles vão surgindo. E veja como uma coisa vai se reforçando. Esses grandes pensadores e vários dos que vieram depois, Marx, todos eles, eles são da Europa rica,
não é? Inglaterra, Alemanha, Itália, França, sempre Suíça, Áustria e dos Estados Unidos. Muito tempo depois surge a administração japonesa, mas no início são esses caras que reforçam, né, o pensamento das indústrias gerarem cada vez mais lucros, os seus FAIOL cronometrando ali estudo de tempos e movimentos. Então, você consegue, se eu elevar essa bancada aqui, fazer menos movimentos, ser mais rápido, portanto, produzir mais. Né? A Ford, depois que se organizou na sua linha de produção, na sua esteira, cada um fazia uma coisa, eram operários ultra especializados. Então ele era o mais rápido do mundo em fazer aquilo e deixava um carro pronto ali em menos de 8 horas. Isso para o início do século XX era um absurdo. Hoje, com a automação, robotização, a gente acha até engraçado. Mas se você pensar nisso, lá atrás, é interessante. Meus alunos riem quando a gente fala do famoso Ford T, né? Que era um único tipo de carro de uma única cor, um Ford no modelo T da cor preta. Meu amigo, era o que o pessoal queria. Ninguém queria carro de um tipo ou de outro e tal. Aquilo ali servia, aquilo foi uma revolução incrível. Não é? O mundo mudou. As nossas cidades, eu já tive, por exemplo, em algumas cidades aqui do Cone Sul, e, por exemplo, no City Tour em Buenos Aires, os caras vão andando e vão dizendo, aqui foi destruído o palácio tal para abrir uma rua, para passar mais carros. Aqui foi destruído um parque, foi derrubado um parque para construir uma avenida. Eu sou de Recife, lá em Recife ainda existem alguns casarões que a frente dos casarões é para o rio. Recife é cortada, né, pelos rios, o mais famoso Capibaribe, e a parte de trás é que dá para as avenidas. Mas por quê? Porque esses casarões ainda são do século XIX, antes do advento, né, dos automóveis. Então isso vem reforçando, foi sendo cada vez mais forte. E a administração, e você falou muito bem no começo, as ciências correlatas, o empreendedorismo, o marketing. Amigo, eu fui convidado como aluno, como ouvinte, a um congresso de neuromarketing. É assustador. É assustador como o marketing, o neuromarketing, uma das minhas especializações em marketing, eu aprendi muita coisa com marketing, que não tinha nada a ver com marketing. Eu aprendi aquela questão de desejo, necessidade, não é? Como é que aquilo entra na cabeça? Eu tenho desejo de água. Eu tenho necessidade de água, mas o meu desejo é uma Coca-Cola gelada, meu desejo é uma cerveja, não é isso? Então, cara, isso vai entrando na nossa mente, vai reforçando essas marcas. Esse sistema que está cada vez mais brutal, não é? O capitalismo ou ultracapitalismo, o neoliberalismo, né? E isso vai sendo reforçado, e a administração é uma ciência muito forte, muito interessante. Vários alunos meus, e às vezes até parentes, foi o caso de um afilhado meu, perguntou, tio, padrinho, eu faço administração, eu curso administração, eu digo, não curso, senão... Ele ficou de olhos arregalados. Ele disse, mas o senhor é apaixonado por administração, fez do curso superior às últimas instâncias. Eu disse, mas é muito perigoso a administração se você não tiver uma cabeça boa. Talvez com um segundo curso superior, algo assim. Mas a administração foi por um caminho. E eu sou um crítico do nosso CRA e do nosso CFA também, o Conselho Regional de Administração, Conselho Federal, que eles batem muita palma, eles gostam muito de reuniões, de gente engravatada, mas não se preocupam com reserva de mercado, não se preocupam em mudar o modelo de administração. Eu, em sala de aula, e é por isso que eu acho que não demoro muito nas faculdades, porque eu busco falar para os alunos a administração de empresas, mas pelo viés deles, dos alunos. E a gente ainda tem que fazer dois degraus. Como eu disse, esses autores iniciais são todos da Europa rica e dos Estados Unidos,
Aí tem um degrau do Brasil industrializado, São Paulo, aí um pouco no Rio de Janeiro, um pouco bastante. Minas Gerais, eu morei em Minas, é bastante industrializado, é o Rio Grande do Sul. E uma diferença para nós aqui do Nordeste. Nós temos outro, então são dois níveis grandes de descompasso, não é? Entre a administração, como ela foi pensada e formatada, e para a realidade da gente aqui. A gente aqui tem muito comércio, vive muito do turismo, não tem grandes indústrias, parque. A exceção um pouco, estou falando do Nordeste, de Recife, Fortaleza e Salvador. Tirando essas três grandes cidades, as outras não tem tanto. Então a administração ela vem reforçando isso, a falácia do empreendedorismo, o garoto que entrega o iFood achando que ele é patrão, ou vai ser patrão, a pessoa que dirige o Uber. Essa uberização é terrível, isso é um passo adiante da administração. Não é? A uberização é um passo adiante. O Airbnb, o iFood, essas coisas, você vai ficar, caramba, como é que o cara pensou nisso? O cara tem uma frota de carro, mas ele não é dono de carro nenhum. O dono do carro é o cara que está lá dirigindo nesse trânsito terrível nosso, gastando tudo, não é? Todas as despesas por ele. O lucro é dividido, ou então vai mais uma parte maior para a empresa, para o Uber, não é? Enfim, a administração vem reforçando isso. Avançando um pouco no tempo, nós chegamos na década de 60. A década de 60 tem a administração japonesa, que dá uma revolução ali no pensamento, mas também reforça isso. O mundo entra em efervescência, lá na França, nos Estados Unidos, com o Malcolm X, com o Martin Luther King e tal. E aí eles, caramba, a turma está começando a enxergar a realidade. Chega a década de 60, ainda no Brasil, nós temos o infame golpe, né? E na década de 70, muita gente vende para o brasileiro, e eu já repliquei isso como a época do milagre econômico, como se o Brasil, na década de 70, estivesse voando, estivesse maravilhoso, isso é uma mentira. Teve, sim, grandes momentos, grandes construções de Itaipu, Ponte Rio-Niterói, uma série de grandes obras, mas, meu amigo Renato, amigo Miguel, a que custo? Não é? A dívida externa passa a ser absurda do Brasil, o Brasil passa a ficar na mão do Banco Mundial, das grandes empresas, e os militares deitando e rolando, né? Fazendo o que queriam. A administração aí, no caso, no Brasil. Mas no resto do mundo, não é muito diferente. A exceção um pouco lá no mundo árabe, em que eles se reúnem numa organização chamada OPEP e dizem assim, opa, essa lama preta majoritariamente é nossa, então bora começar a cobrar um pouco mais por isso. O que é que acontece? Os Estados Unidos, acostumado com aqueles carrões que você colocava um galão para andar um pouquinho, mas era tão barato que não fazia diferença, de uma hora para outra vê o valor do combustível se tornar alto. Então aí entraram os automóveis japoneses, que eram pequenos, consumiam pouco. Deu uma quebra, Detroit, uma cidade nos Estados Unidos, isso é possível, Detroit declara falência. Mas eles vão sempre pensando modelos. Então, o que é que acontece? Vamos invadir o Iraque, eles têm armas químicas. Essa estrutura que administradores, economistas também, ficam sempre pensando em bolar algo, não é? Em sugerir algo. O americano, o professor Cornel West, ele no livro, o livro é questão de raça. Ele está falando mais de racismo. Mas ele diz uma coisa muito importante, que a administração tem muita culpa disso, que é o vício. Não é o vício em álcool, ele não está falando do vício em tabaco, ele não está falando nas drogas ilícitas, ele está falando do vício no consumo. Nós, hoje, somos viciados em consumir. A imensa população do mundo só é feliz se consumir, se tiver um iPhone novo, se tiver um telefone de destaque, se comprar, se gastar, se consumir, se tiver. A gente deixou de dar importância ao ser, e a nossa importância é cada vez maior no ter.
E a administração tem tudo a ver com isso, porque ela se mexe, se molda, vai no ponto. É uma ciência, então ela pesquisa, ela vê, opa, onde é que eu vou agora? O que é que eu vou fazer? A gente pode ver que a cada ano surge uma coisa nova. Ano passado foi o tal do pistache. Pistache sempre existiu, mas aquela loucura do pistache ano passado, aí você vai, opa, o que foi que houve com o pistache? Uma superprodução nos Estados Unidos, eles não tinham para onde escoar, se eu já sei onde vou escoar. Tem um mercado ali com 210 milhões de pessoas e eu mando para lá, né? Esse ano agora já teve o morango do amor, agora tem um tal de um labubu, acho que é não sei, é tipo um bichinho de pelúcia, um chaveiro, algo do tipo. E isso vai na cabeça das pessoas. A administração pode fazer algo diferente? A administração tem capacidade como ciência? Óbvio que tem, não é? A administração pode repensar. Nós temos as ONGs, em que há todo um aparelhamento administrativo em busca de uma causa. Nós vivemos num planeta finito, que tem limitações. Agora, em julho, chegou o dia do não retorno, o dia em que a Terra não aguenta mais. Então, a partir dali, já é um desgaste a mais para o planeta Terra. Nós não podemos continuar vivendo assim. Então, existem ideias do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental, em que a administração pode sim, né, desconstruir esses mitos, avançar. Diversas ONGs, eu tenho o caso de uma amiga que ela é de uma ONG, ela é funcionária, ela é paga pela ONG, e ela já foi inclusive à África. E o que ela relata lá da África, ela diz: eu conheço pobreza no Brasil, mas não se compara lá na África. Mas a gente está lá, a gente está tentando levar um pouco de estrutura, de consciência, né? Então, existem essas possibilidades, existe empreendedorismo social, não é? Aqui eu sou parceiro da Secretaria de Educação aqui do Rio Grande do Norte. Nós fazemos palestras em diversos locais e a gente leva. Eu fiz palestra uma vez aqui no maior presídio do estado. O presídio tinha tido uma rebelião meses antes. O pessoal disse: você é louco, professor, você não vai num lugar desse. Eu disse: eu vou. Então, tive uma reunião antes com o diretor, um capitão da Polícia Militar, disse: olha, não vai ensinar o pessoal a ganhar dinheiro, senão o pessoal pode querer fazer movimento aqui dentro da prisão. Eu disse: não, capitão, não é por aí não. Eu quero, não me interessa o que eles fizeram, né? Não interessa qual é o delito deles, eles estão pagando pela justiça. Eu estou aqui para tentar mostrar algum caminho para eles, mostrar que a administração, nesse caso aí, o empreendedorismo, a gente pode levar um pouco de conhecimento, pode levar um pouco de um conhecimento mais científico, algo mais bem pensado, sair do campo das ideias, levar para o campo das ações e fazer com que essas pessoas possam, não é, avançar nesse sentido. Então, a administração, eu entendo que ela tem a capacidade para desconstruir certos mitos. Ela não precisa reforçar de tal forma. A gente vive no mundo capitalista, ok, não vou aqui pregar revolução, não é o tema do nosso encontro, isso aí é outra história, para a gente filosofar melhor depois, tem vários outros encontros aqui na plataforma que são bem mais interessantes nesse sentido. Mas já que nós vivemos sobre a força do capitalismo, que a administração ela possa fornecer, ela possa trabalhar, não é? De uma forma que reforce menos esse tipo de coisa, que não dê mais esses passos adiante que estão sendo dados. Né? Como eu falei da uberização, isso é terrível. O pessoal do iFood, quando vem aqui me entregar alguma coisa, eu abraço o cara. Teve um garoto que veio dia desse aqui de bicicleta, e o sonho dele é se formar. Ele está terminando um curso técnico, mas ele tem sonho em avançar para uma universidade e se formar, não é? Então, a gente vê que tem ainda pessoas com esse sonho e que a administração pode sim, eu acredito nisso, ela pode reforçar, ela pode melhorar esse tipo de entendimento. Não dá para ser desse jeito, não dá para ser
por exemplo, Estado mínimo, né? Então, a administração, aí no caso, a administração pública, ela funciona. Pega lá, Noruega, Suécia, Finlândia, Islândia, vários países em que as pessoas pagam muitos impostos e a administração pública vai lá e dá o retorno, né? A questão no Brasil, que a administração pública ela tem imensos defeitos, inclusive a famosa corrupção, que vem de cima, né? Vem os empresários, donos do agro, os donos da bala, aquelas bancadas que se fortalecem, infelizmente, a cada 4 anos, e que vão, né? Elas entram. Eu sou servidor de uma certa. Não vou nem falar, porque a nossa comunicação social não permite eu falar da minha empresa, mas eu sou funcionário, sou servidor de uma autarquia e que passou por um rebuliço recente. Está passando ainda. Segundo notícias que saíram aí, mais de 90% do dinheiro que foi desviado daqueles beneficiários, esse dinheiro já foi pago. Bom, mas se eu fui para Paris com minha amante, os melhores hotéis, restaurantes e tal, gastei uma fortuna lá, esse dinheiro acabou. Então, esse 90% que foi pago foi dinheiro da população, não é? Ou seja, é má gestão. Se fosse possível dar uma palestra sobre essa autarquia, nossa, dava para a gente passar aqui uns 6 meses. Mas, enfim, a administração, seja a privada, seja a pública, ela bem feita, ela bem gerida, ela bem pensada, essa ciência ela pode sim melhorar a condição das pessoas. Existem diversos países, como eu falei, esses países nórdicos, escandinavos, que eles são referência, né? E a administração, tanto privada quanto pública nesses países, um Canadá da vida, Nova Zelândia, agora na época da Covid, nós vimos a primeira-ministra da Nova Zelândia tomar medidas em que aquele país praticamente não sofreu, né? Em relação a grandes países como o Brasil e os Estados Unidos, por exemplo, nós sofremos barbaridade, que isso foi falta de administração. Foi usar a administração, teve ministro que disse, passa a boiada, né? Foi uma famosa reunião que foi gravada e um falava lá, passa a boiada, ministro do Meio Ambiente, se eu não me engano, se não me falha a memória. Enfim, agora o presidente Trump, com essa tarifa, com essas questões, isso é horrível, é você usar as ferramentas de uma maneira errada. O que é que o presidente Trump quer? Ele quer tomar conta do Brasil, ele quer que o Brasil continue sendo o cordeirinho, né? Para depois chegar a pegar mais da Amazônia, pegar nossas terras raras e assim por diante. E o Brasil até agora está dando uma resposta, creio eu, julgo, interessante. A administração, inclusive a pública, quando ela é bem gerida, ela é bem pensada, uma referência nossa, eu vejo, professor, se o senhor quiser falar, quiser interromper, fica à vontade, tá? Eu vejo a Receita Federal. A Receita Federal é o primo rico dos olhos do governo federal. Por quê? Na cabeça deles. Porque é onde entra o dinheiro. A autarquia a qual eu pertenço é por onde sai o dinheiro. Então é sucateada. Não investe. Não tem concurso. Quando tem pouca gente, não tem. O nosso parque tecnológico é defasado. É um show de horrores. O que a administração não deve fazer. Um exemplo simples. Eu estou afastado, né, por causa da minha cirurgia. Mas eu tive lá, fui fazer uma visita aos colegas e eu também sou técnico de segurança no trabalho. Então eu tenho um olhar para isso. Eu fui olhar o extintor. Nosso extintor teve o último serviço em 2021. Como é um ano de validade, ele está vencido há 2 anos e meio. O extintor de um prédio sede que tem 2 agências estão vencidos. Onde tem pessoas com dificuldade de andar, pessoas de maca, enfim. É um negócio. Então, como é que isso acontece? Por que isso acontece? Não é? Como é que se administra desse jeito? O problema é a desvirtuação da nossa administração. Né? Isso é um mal que pega grande parte do globo, mas trazendo mais para o que nos interessa, para o nosso país,
né? A administração ela é muito mal pensada, muito mal feita. E talvez porque a gente não tem reserva de mercado, professor, que muita gente administra sem ser administrador, né? Exemplos, nós temos aí grandes clínicas, grandes consultórios, grandes escritórios sendo administrados por advogados, engenheiros, médicos, etc. A gente vai ter uma reserva de mercado de uma pessoa, um administrador, assim, para indústrias já de grande porte. Então vai ter um administrador. Tirando isso, a gente não tem. E esse administrador, normalmente, ele vem com aquela mentalidade, né, da maximização do lucro, da minimização dos custos a qualquer preço. Né? Essa mentalidade é que a gente precisa mudar. A gente precisa entender que a administração não é só isso. A gente tem que pensar um pouco mais. As pessoas dedicam às empresas os seus melhores anos. Né? Então não é dar um chocolatezinho de melhor funcionário do mês, botar uma plaquinha, né? Um funcionário do mês, ou colocar uma mesa de sinuca. Né? É remunerar melhor, é dar condições de trabalho, é pensar em condições onde você ganha seu dinheiro, você é empresário, ok. A gente vive no capitalismo, ok. Tudo bem, esse é o jogo. Mas você não precisa também espetar tanto, né, os seus funcionários, tirar deles. Você não precisa ir além, fazer esse ultra, eu chamo de ultracapitalismo, sabe? A administração realmente reforçando essa narrativa, sendo uma ferramenta, né, que faça com que isso seja ainda mais drástico, mais intenso, mais profundo na classe trabalhadora, né? E no mundo do modo geral, porque a única coisa que dentro do sistema finito cresce infinitamente é aquela doença que nós falamos no começo da nossa conversa, quando a gente não estava gravando ainda. O câncer, ele é o que cresce infinitamente dentro do sistema finito. Então a gente tem que parar de pensar em PIB, nesses indicadores. O IDH é muito mais interessante. O índice de desenvolvimento humano, né, do que o produto interno bruto, que é um crescimento. Opa, e uma hora isso bate, uma hora isso chega, não dá mais. Nós estamos com mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Né? A Índia, que tem 1/3 do território da China, passou a China em população. São mega cidades, completamente, sabe, devastadas ali, sem natureza, o rio Ganges sujo. A China está investindo muito, fazendo um cinturão verde. A China está pensando a administração de uma forma diferente. Né? Antigamente a gente falava porque os produtos da China são baratos, porque lá é meio que escravidão. Não é bem assim. Tem lá os problemas dele. Eu não sou conhecedor profundo da realidade chinesa. Mas a China avançou. Você pegar eu vi essa semana uma foto, um mapazinho do metrô do Rio de Janeiro, em 94, metrô do Rio de Janeiro em 2024. Ele cresceu praticamente num sentido, acho que foi para o lado da Barra, se estiver enganado, me corrija, professor. E o de Xangai, se eu não me engano, era Xangai, que não tinha metrô em 94, em 2024 é uma rede, uma linha, uma malha absurda. Né? Então, a administração na China, nos chamados também tigres asiáticos, as condições da Coreia do Sul até a década de 80 eram piores do que no Brasil. Eles se reinventaram, eles investiram. Um dos pilares, educação. Não é? O ensino, a educação profunda. Então a administração, ela precisa disso. A administração, você chega, como eu falei, eu fiz um pedaço de engenharia civil. Nos primeiros semestres, a gente já vai para uma diversidade de laboratórios. A administração, sala de aula. Não é que a sala de aula não seja importante, mas esse modelo, sala de aula, você não forma administradores. Você forma pessoas que são
que tem profundidade em conhecimento teórico da administração. A gente precisa de empresa júnior, a gente precisa ir para dentro de empresa, fazer visitas às empresas, levar as pessoas o que é um setor de vendas, o que é um setor de compra, o que é um setor de marketing, o que é logística, entender aquele complexo todo. A administração precisa avançar, especialmente no Brasil. A gente ficou para trás, não é? A gente tem capacidade, tem muitas mentes. A gente teve aqui há mais de século o Barão de Mauá. Nós tivemos Delmiro Gouveia em Pernambuco, que depois foi para ali, para Alagoas, é nome de uma cidade em Alagoas. Empreendedores, há mais de 100 anos. A administração, mais de 120, 150 anos. A administração como ciência estava nascendo. Delmiro Gouveia fez o primeiro shopping da América Latina, no bairro do Derby, no Recife, onde hoje é a sede da Polícia Militar. O primeiro shopping. Gurgel fez o carro elétrico na década de 70. Né? Então, muitas mentes brasileiras têm pensado, têm buscado soluções, mas, infelizmente, os entraves parece que são tão grandes aqui no Brasil que eu tenho certeza que não há interesse, não é? Que a indústria nacional, eles preferem que a gente continue exportando commodities, café, minério de ferro, carne, soja, etc. e tal, que o governo federal dá uma bela contrapartida para que os preços nacionais sejam competitivos e a nossa riqueza, indo embora. Então, isso não é administrar, isso não é pensar melhor o nosso país, a nossa administração, não é utilizar essa ferramenta, essa ciência, esse conhecimento para nós mesmos. A gente geralmente aplaude os empreendedores americanos, e vários merecem aplauso mesmo, tem ideias fantásticas que surgem lá, parece que eles têm esse DNA, mas não é à toa. Né? Eles têm algumas das universidades mais famosas do mundo, né? e eles investem nisso. Aliás, pessoas do mundo todo vão para os Estados Unidos. Porque o Brasil exporta essas mentes e as mentes vão embora. As nossas melhores mentes vão embora. Em vez de ficarem aqui produzindo, pensando, em vez de a gente criar, entre aspas, né, novas mentes, novos pensadores, alguém que venha reforçar esse pensamento de pujança, mas sendo bom para todos, não sendo bom apenas para um lado, para um crescimento infinito, para gerar uma riqueza para um lado. Para no final do ano, o dono da empresa trocar de carro e você sequer conseguir pagar suas contas. No 13º você diz, ou eu pago as contas ou eu dou presente para as crianças. O que é que eu faço? Isso não é justo. Não é? Você trabalhar um ano todo e produzir, pensar. Às vezes você tem ideias maravilhosas. Eu já trabalhei 20 anos em iniciativa privada. A última empresa que eu trabalhei foi indústria aqui em Natal. E eu era obrigado toda semana a dar ideias para a minha chefe. Eu trabalhava no departamento pessoal. Toda semana eu dava ideias. Toda semana. E várias delas foram incorporadas pelo setor e nenhuma delas foi me dado crédito de nada. Né? Então, assim segue. Né? Assim segue. Mas a gente tem, professor, essa capacidade. A administração é uma ciência linda, profunda, se relaciona com filosofia, com economia, sociologia, marketing, empreendedorismo, logística, tão necessário hoje em dia nesse mundo globalizado. Né? Se entender a logística melhor, que a gente consiga esses mecanismos todos. Tem sim, eu sou apaixonado pela administração, creio que essa ciência tem muito de bom a dar, né? Já deu alguma coisa, tem muitas ideias boas e a gente tem como avançar, mas precisa mexer na base. E aí eu estou falando mais do Brasil mesmo, a gente precisa mexer nas academias, em como se ensina a administração. Eu fico chocado que agora tem esses cursos tecnólogos de 2 anos. Você faz gestor de qualquer coisa em 2 anos, você não é. Porque alguém formado em administração com 4 ou 5 anos,
né? Tem academias que são 4, outras 5. A gente está saindo do curso de administração, se tiver só esse curso, e vai trabalhar como auxiliar administrativo, ganhando salário em meio 2. Gestor, tecnologia, alguma coisa e tal, 2 anos de curso, você, meu Deus, nada. É um curso técnico e que o curso técnico, pelo menos, lhe direciona para o mercado de trabalho. E o curso desse tecnólogo, não. Eu tenho muita tristeza com esse caminho. Cobro do nosso Conselho Regional de Administração, o presidente aqui é um amigo meu, mas eu não frequento, não sou filiado, porque eu não concordo com festas, eu não quero festa, eu não estou precisando de festa, eu quero ação. Eu quero que o Conselho se pronuncie, brigue por nossas condições, por nossas melhorias, para que implemente uma cultura diferente e a administração possa avançar e dar aquilo que realmente ela tem para dar, de riqueza, de conhecimento, sabe, de profundidade das coisas. Mas, infelizmente, a minha voz é pequena e tal, mas incomoda, porque eu estou sempre falando. Só que eu, infelizmente, sou apenas não sou famoso, não sou nada demais, mas a gente está ali batalhando. Um dia, quem sabe, a gente pode, a nossa voz pode ser ouvida com a voz de vários outros, né, que pensam de forma similar, e aí a gente consiga ter uma ciência da administração sendo mais justa, sendo melhor, e aí vai ser melhor visto, vai ser, de repente, uma ciência procurada, mais uma vez, por grandes mentes, né, para se especializar, para seguir aquela profissão, para se utilizar de maneira correta, né, aqueles conhecimentos e com o seu título de administrador, enfim. O senhor quer falar alguma coisa, professor? Como é que estamos de tempo aí? Como é que Não, está as coisas? Ari, tá tranquilo, meu amigo. Poxa, eu tô aqui me deliciando com os seus comentários, sua análise, né, de tantas, né, você fez aqui diversas conexões. Eu vou, na minha experiência filosófica e também na própria administração, só também fazer uma composição contigo aqui, porque, nossa, eu tô encantado. Muito bom te ouvir. Obrigado. Por exemplo, vamos lá. Eu fui muito tempo coordenador de curso e coordenador de estágio. O que eu vejo é o seguinte: há uma hegemonização, até na própria universidade pública, o chamado neoliberalismo progressista. São aqueles alunos que defendem pautas, né, digamos assim, democratizantes, progressistas, mas que defendem justamente a economia capitalista, né, a adequação aos novos tempos. Por quê? Porque atua numa lógica do fetiche, né, social, da rentabilidade, coisas muito concretas. Por exemplo, é o estagiário, que o estudante, que por mais que leve a sério a ideia de universidade pública, no fundo, ele só vê a universidade como um meio, não como um fim. Né? Então, ou seja, o estágio é tudo para ele. Ele fica lá horas e horas de estágio e a faculdade em si é um sofrimento. Teve casos, assim, citando de forma genérica, né? Mas, por exemplo, a pessoa culpabilizava a universidade pelo próprio processo de degradação psicofísica dela, sendo que era o estágio que exauria a pessoa. E a pessoa só faz estágio porque ela está vinculada à universidade. E tem E, também isso, né? Muitas universidades públicas, muitas universidades até privadas também, elas têm um renome mais forte. Então, ou seja, algumas empresas só contratam estagiário de universidade pública A, B e C e privada A, B e C, dependendo. Né? Então, é muito curioso isso. E é muito comum nessas áreas gerenciais. Administração, ciências contábeis, economia, né? É uma leitura muito pragmática de mundo, muito imediatista. E aí, ou seja, então o mundo tem aquele sonho maravilhoso, né, de, né, um mundo melhor, ao mesmo tempo seguindo a lógica do capital. Então, assim, ele aceita a exploração, ele aceita mesmo se degradar intelectualmente, academicamente, porque o que vale é a empresa. E a gente pode lembrar muito, sabe o quê? Esse grande pensador aqui, ó, o Byung-Chul Han, ele fala isso o tempo todo, né, a ideia do empreendedor de si, fantástico, né, fantástico. a sociedade de burnout, o E, esgotamento, que não é só uma questão física, mas também espiritual, interior, né? A gente perdeu essa capacidade de contemplação, valorização do tempo livre, valorização da desaceleração.
que é o ponto que eu já colocava para eles. Né? O Havia ócio economia. criativo. Não, diga. O ócio criativo, né? A gente não parece que quando a gente se desliga, se desconecta, a gente está errado. Não é? É isso que começa. Eu não vou culpar o Martinho Lutero, mas começa naquele pensamento lá protestante de que o trabalho dignifica. Aí eu tenho um amigo que ele diz assim: o trabalho danifica. Porque essa ideia de trabalho, de que a gente. Você falou esse caso do seu estagiário, isso é emblemático. Né? Ele não consegue reconhecer que é no estágio que suas forças vão embora. Ele culpa a faculdade, que ali sim é onde ele poderia ir adiante. É interessante. E você falou do pragmatismo, né? Eu ainda na graduação tive um professor de tecnologia da informação, mas ele falou uma coisa interessante que aquilo me pegou na época. Ele disse assim: eu dou aula, estou dando aula nesse momento para a turma de dois cursos diferentes: jornalismo e administração. Tudo que eu falo para a minha turma de jornalismo, eles questionam. Tudo que eu falo para vocês da administração, vocês aceitam. Então, infelizmente é assim. O aluno de administração, ciências contábeis também, a economia, e o profissional em si, a gente aceita essa ideia, a gente come, como diz aqui, como se utiliza, a gente come esse coco, né, e vai replicando isso, acredita no esforço, que eu vou enriquecer, que eu vou ser patrão, que eu vou ter dinheiro. E é feito aquele cavalo que tem você coloca uma cenoura, né, um pau assim, a cenoura, e ele fica tentando pegar, e ele não chega nunca, e a gente não vai chegar nunca, a gente não vai enriquecer, a gente não vai ter tudo que quer, porque é impossível, e isso não traz felicidade. O que traz felicidade é outra coisa. É o espiritual, é o filosófico, é o desacelerar. Professor, se eu pegar aí no Rio de Janeiro, né, pega um samba de uma escola na década de 60, 70, compara com os sambas feitos nos últimos anos. Você acha que aquilo ali é arrastado, é devagar. Pega o futebol de décadas atrás, o basquete de décadas atrás. A gente acelerou em tudo e nem percebe os filmes. Hoje em Ali dia. é performático, né? Uma coisa tem que é a sociedade performática. Por exemplo, a própria escola de samba, ela já foi enquadrada desde a década de 30 nessa lógica disciplinar, né? É muito panóptico. Muito lógica panóptico, né? E assim, posso dizer, eu tenho já ousei dizer o seguinte, que tem um traço fascista nisso. Porque, assim, não é só pela organização em si, mas a militarização simbólica daquele bloco. Você vê, o tempo. Qual será a lógica do carnaval? Tempo livre, sem preocupação, né, de performar, de você otimizar o tempo. Não. Perder um minuto, pronto, a escola já é rebaixada. Aquela Rebaixado. tensão, não tem sentido. O futebol. Bem, eu sei que a gente quer ganhar um jogo, né? Vídeo até a nossa atividade, né? A gente tem a paixão, é melhor, aquela coisa, é melhor ganhar jogando feio do que perder jogando bonito, né? A gente fala também. Uhum. Só que, vamos lá, a coisa ficou feia, é performático. Então, você vê, o próprio esporte, ele entrou na lógica terrorista. O que o Teodoro fazia? Não era isso? E outra coisa interessante, você destacou. Olha aí, os patriarcas da administração moderna, eles são, grosso modo, engenheiros, né? O Fayol, engenheiro militar, né? E o Taylor, de produção. Olha aí que coisa interessante. Administradores também, claro, mas, no fundo, essa expertise mecanicista, né? E espacial. Miguel levantou a mão, viu, professor? Oi? O Miguel levantou a mão aqui. Não, eu vou deixar o Miguel. Não, Miguel, se a gente vai ter um comentário ótimo aqui. Só para poder pegar esse gancho. Aí você vê. Atletismo, a própria natação, a tensão psíquica que é gerada por essa questão, olha, vamos tentar sempre bater o recorde, entendeu? Cadê a qualidade, cadê o prazer? Morreu o prazer. A Simone Biles foi emblemática, né? Naquela negatória dela, que ela só não aguento, não vou competir, porque eu cheguei no meu estresse, no meu limite. Miguel, diga lá, meu amigo, porque aqui nossa interação aqui tá super energética. Pô, tá bacana. Miguel. Oi, professor, boa noite. Então, eu gostaria de colocar algumas questões.
primeira questão que eu gostaria de colocar é, pegando o gancho numa coisa que você disse, que é, já que nós não estamos rompendo com o capitalismo, podemos usar a administração para torná-lo menos destrutivo. Eu gostaria de saber o que é que você sugere que poderia ser feito na sociedade em termos de políticas públicas e comunitárias e coletivas para fazer isso, de tornar o capitalismo um pouco mais alinhado com a justiça social e com menor deterioração ambiental e com melhores relações laborais que impliquem o profissional, o trabalhador, ter melhores garantias no trabalho, como garantir o seu trabalho, garantir melhor os seus direitos e ter menos receio de ser demitido e de ser intensamente explorado, e em que medida o que é que pode ser feito para, após implementar essas medidas, que elas sejam mantidas ou reforçadas em vez de serem contrabalanceadas no sentido negativo, como certas empresas fazem, por exemplo, quando praticam a política de usar materiais mais sustentáveis, mais ecológicos, ou explorar menos certos produtos da natureza que estão que são mais escassos, e por isso fazerem uma coisa que é contraditória, que é numa lógica de, já que estamos poluindo menos ou degradando menos a natureza, vamos explorar um pouco mais ou proporcionalmente mais, ou vamos consumir um pouco mais. O que é que pode ser feito para que as políticas benéficas não sejam assim necessariamente ou automaticamente contrabalanceadas com outras políticas que têm um efeito contrário? Essas duas ou três questões são o meu primeiro conjunto de questões. E a minha segunda questão seria: você acha que aqui no Brasil o SUS é um posto avançado, ainda que precarizado e muito prejudicado, é um posto avançado de administração pública que beneficia bastante da saúde da população e que, se tivesse sido melhor fortalecido e na medida em que está sendo melhor fortalecido por políticas que o valorizam, promove a saúde e melhores condições de saúde e bem-estar aqui no Brasil e entre outras coisas, reforma psiquiátrica e luta antimanicomial, para que o Brasil seja de fato um país mais alinhado com essas lutas e com essas políticas, e se ele está a fazer com que o Brasil seja esse posto avançado nessas políticas em relação a outros países, inclusive em relação a países europeus. Professor Renato, quer começar? Quer que eu fale logo? Amigo Miguel, a sua primeira pergunta é fantástica, é de uma profundidade grande. A gente precisaria ter mais educação para poder escolher melhor nossos representantes e aí eles darem suporte, né, ao executivo. Então, eu estou falando do legislativo, né, dos nossos deputados, senadores e tal. Nós tivemos duas reformas devastadoras. 2017, a reforma trabalhista, que levou um monte de direitos dos trabalhadores embora, precarizou ainda mais as condições. E depois, em 2017, o presidente era o Michel Temer, 2019, o presidente é o Bolsonaro. A gente toca para frente a reforma da Previdência, uma reforma extremamente danosa para os trabalhadores. Ela não atingiu políticos, não atingiu o topo do judiciário, não atingiu militares, não atingiu os bacanas. Então a população pagou, está pagando e vai pagar um preço aí muito grande.
porque escolheu mal seus representantes, mas às vezes a grande maioria nem sabe. Ela acha que votar num rosto bonito ou em alguém que está levantando a bandeira de Deus, da pátria, de alguma coisa assim, um pastor, um padre, um general está acima de qualquer suspeita. Infelizmente, não. O que precisaria? Precisaria de um governo que olhasse realmente para o povo, né, que nós pagamos muitos impostos aqui no Brasil e esses impostos se transformassem realmente em condições que o governo atuasse, né, de forma a minimizar os nossos grandes problemas, as nossas grandes diferenças. Aqui no Brasil nós temos uma elite muito rica e nós temos muita gente passando necessidades básicas de moradia. Os nossos centros das cidades são, isso aí, São Paulo, no Rio de Janeiro, aqui em Natal, tem diversidade de imóveis abandonados, as pessoas estão cada vez mais indo para a periferia e uma imensidade de pessoas que não têm onde morar, mas não pode invadir entre aspas, não pode entrar nesses locais porque o dono da propriedade privada não permite. Então, o poder público deveria agir nesse sentido, impulsionar a reforma agrária, não permitir avançar nas questões ambientais, né? Delimitar essa questão em relação a, principalmente hoje em dia se fala mais da floresta amazônica, mas, enfim, regenerar os nossos cursos, os nossos rios, que são quase todos podres, a Baía da Guanabara, no caso o Rio Tietê, o Rio Capibaribe, o Rio Potengi aqui em Natal, enfim. Mas precisa, né, de ter uma base. Parece que a gente volta cada vez pior. Elegemos um Congresso cada vez que ele barra, mesmo que haja um presidente. Eu não sou ultra fã de Lula, mas em relação ao oposto, meu Deus do céu, não tenho o que falar. Então, quando tem um presidente um pouco mais progressista, com um olhar um pouco mais avançado, o Congresso vai e barra. A segunda pergunta em relação ao SUS, eu sou ultra fã do SUS, apesar de precarizado, apesar de tão bombardeado. A gente viu agora na pandemia o quanto o SUS, né, assim que foi permitido vacinar, mas mesmo antes da vacinação, a atuação dos profissionais da saúde, o SUS foi fantástico e é sempre fantástico, inclusive em doenças de cunho mental, emocional, doenças físicas. Ele é muito bombardeado. O ministro do Paulo Guedes, ele já estava de olho para começar a cobrar pelo SUS. Não sei se você conhece a realidade das empresas de plano de saúde aqui do Brasil, especialmente aqui do Nordeste. Tem uma do Ceará chamada Apvida, que ela não é tão velha, por exemplo, não é tão antiga quanto a Unimed. O dono da Apvida já é um dos homens mais ricos do Brasil. Então, plano de saúde dá dinheiro. Esses caras são muito fortes, bancam as campanhas desses políticos e os políticos vão lá votar os interesses privados, não os interesses republicanos, não os interesses da população. Miguel levantou a mão novamente, professor. Olá, Miguel, aproveita aí. Isso aqui é um momento raro. Então, professor, eu lembrei que eu queria fazer outra pergunta. Eu queria fazer outra pergunta, que é a seguinte: o que você diria para uma pessoa que está assim tentando um início de carreira como profissional de saúde mental especificamente, e também como pesquisador que pretende aprofundar os seus estudos universitários, e também como professor de línguas e professor na sua área de saúde mental, possivelmente numa universidade. Como essa pessoa pode aprender sobre administração e usar a administração para beneficiar a sua carreira,
subir na vida e não pensando só em si, também beneficiar a sua comunidade, ou seja, faturar, mas as suas iniciativas e não só o seu trabalho assim por contrato ou por sim, por contrato, beneficiarem as pessoas da sua comunidade e contribuírem para que, pelo menos começando na sua comunidade, nós tenhamos uma cidade mais letrada, um país mais letrado, mais educado, um país, uma cidade, um estado mais evoluídos, com um IDH melhor. Tudo isso Perfeito. usando a administração para isso, claro. Uhum. Perfeito, Miguel. A administração é um curso maravilhoso. Se a pessoa pudesse fazer esse curso da área da saúde mental ou de letras, e depois fazer administração com a visão crítica, com consciência de classe, claro, analisando essas grandes obras, desses grandes pensadores da administração, porém com viés crítico, adaptando a realidade. Eu faço isso, eu sempre faço uma triagem grande no que eu leio, não é? Tentando puxar para a realidade daquelas pessoas mais necessitadas, para o caso de onde eu vivo, de onde eu sou brasileiro e nordestino, então 95% da minha vida foi aqui no Nordeste, só um rápido período no Rio e em Minas. Então eu busco fazer essa adaptação, porque eu acho que com você lendo, você se instruindo, até seguindo a carreira da administração, ou pelo menos o curso da administração, a gente com esse olhar crítico, já com experiência de vida, já com uma profissão anterior, a gente consegue fazer essa triagem bem melhor, bem mais fácil, para exatamente buscar, né, dar à população, aos nossos clientes. No meu caso, eu atendo a população, então os beneficiários, os requerentes, aqueles que nos procuram, para que a gente atenda com o máximo de humanidade possível. Eu busco, pelo menos no meu atendimento, transcender, fazer a mais do que eu devo, porque as pessoas chegam com seus conflitos, com as suas dificuldades, às vezes não sabem nem o que querem pedir. O direito já não é fácil. Para mim, pelo menos, eu não sou bom no direito, mas busco ler. E o direito previdenciário, ele é muito mais dinâmico, não é fácil de entender, especialmente a nossa população majoritária que nos procura, que muitas vezes tem analfabetos, tem pessoas com problemas, pessoas que acabaram de perder um ente. Então, a gente tem que ter um olhar diferenciado, a gente tem que ter empatia, né? A gente tem que ter essa questão mais filosófica ou religiosa. Eu sou cristão, sou espírita, o cristianismo verdadeiro, real, nascente, o cristianismo do Cristo. A gente tem que ter esse lado também, né? Não, eu estou falando de ciência, mas falando um pouquinho, abrindo um parêntese para falar um pouquinho de religião também, a gente tem que buscar nesse sentido. Eu acho que a administração tem essa capacidade de nos trazer esse conhecimento, claro que filtrado para a nossa realidade, porque as grandes obras, os grandes escritores, pensadores da administração, o professor Renato falou bem aí, nós tivemos diversos engenheiros, tivemos sociólogos também, como Max Weber, mas então muitos são dessa coisa mais pragmática, dessa ideia do lucro, da rigidez de normas, de fazer tudo muito certo, e dar certo, e tem que dar certo. O mundo, naquele filme Ford versus Ferrari, ali tem um personagem que aparece em segundo plano, Lee Iacocca. Esse cara foi um dos grandes administradores do século XX, mas o cara tem que ser muito, muito ninja, porque as empresas, elas vão buscar aqueles caras que, além de serem bons no que fazem, aqueles caras que têm capacidade de vender a mãe. Infelizmente. Então, esses são os que se destacam mais. O que eu proponho, o que eu pensei
quando falei com o professor Renato, né, desse tema de destruir os mitos, é tentar trazer uma ideia exatamente oposta. Uma ideia muito no que prega o padre Júlio Lancelotti, né, que ele luta ali. E, padre, o que é que o senhor acha? O senhor pensa por que ótica ele fez? Eu penso pela ótica da derrota. Porque no mundo desse, se eu não tiver entre os derrotados, eu não estou correto. Né? Então, se a gente estiver realmente, vamos falar entre aspas, entre os derrotados, mas que a gente continue fazendo o melhor possível, que a gente divulgue, que a gente batalhe, que a gente tente ensinar, como eu faço em sala de aula, ou nas minhas atitudes. Eu tenho um casal de filhos, eu tento mostrar a eles o que é correto, né? Então, no caso aí, voltando, né, para a administração, eu creio que a gente tem essa capacidade, sim, de fazer essa triagem, de ter esse entendimento, porque é uma ciência muito bacana, muito bonita. Assim como é a economia também, as ciências contábeis também, são fantásticos. Eu estou falando do meu riscado aqui. Tá joia? Creio sim, creio que a gente pode avançar e seguir bem. Ela pode casar com outras ciências e nos dar esse up aí para gerir melhor, né, até a nossa saúde mental. Né? A gente pode pensar assim também. Miguel, eu sei que essas perguntas são bastante amplas, né? E também eu quero comentar um pouquinho aqui que o professor Ari destacou, nosso convidado. Bem, bom, nossa, realmente, olha, gente, eu fico. O lado bom da gravação é esse, a gente pode depois, inclusive, rever o que a gente falou e pensar além, né? Mas, olha, de fato, eu acho que até o que eu estava destacando, né? A administração, eu acho que é uma das atividades que mais se pauta na mitificação ideológica. Porque, vamos lá, que eu até estava destacando, por exemplo, como é que pode isso? O neoliberalismo, ele veio, o quê? Como um projeto autoritário, inclusive. Não é à toa que, primeiramente, é o seguinte, vamos lá, Escola Austríaca da Economia, vamos fazer, né? Mises, ele Nossa, tranquilamente apoiou o fascismo, né, levando em conta aquele velho discurso. A burguesia, ela prefere um governo autoritário pró-mercado, quer ou não, que controle os trabalhadores e sindicatos, do que claro, obviamente, nunca a burguesia vai aceitar o comunismo, né? Revolução, nada disso. Depois, claro, veio aquele papo torto, contra todo intervencionismo, né? Porque, claro, querendo ou não, também o fascismo e o nazismo são intervencionistas na economia, mas intervencionistas que, ao fim e ao cabo, promovem a lógica do capital, né? Fascismo e nazismo são imperialistas, são colonialistas. E aí eu até faço uma outra conexão com Merleau-Ponty. Merleau-Ponty, ele defende, por exemplo, os processos stalinistas, tudo bem, não vou estar no mérito moral disso, mas ele vai dizer, é hipocrisia criticar o comunismo, o Stalin, sendo que a própria França e a Inglaterra fazem coisa pior também nas colônias. Né? O Holocausto começou na África do Sul, com, né, o apartheid veio depois, mas os campos de concentração nasceram com os britânicos, né? Foi um experimento. O que chocou no nazismo foi o quê? Foi porque, primeiramente, usaram toda uma engenharia de produção, olha aí, terrorismo, o Eichmann, né? Foi. Terrorismo total. Agora, pelo amor de Deus, claro, o Taylor foi ser culpado. Nem à toa que o próprio Lenin glorifica Taylor, né? Dizendo que a União Soviética é eletrificação da economia, mas terrorismo. Ou seja, qual é a lógica? Vamos tirar o caráter burguês do terrorismo e dar um tom, né, socialista. Produção em massa, organizada, disciplinada, para o bem comum, que depois, infelizmente, não foi bem assim, né? Mas, claro, mas é história e são circunstâncias. Então, veja, o terrorismo, originalmente, é uma ideologia burguesa, mas que pode ser adaptada, porque a técnica em si, pegou isso aqui, por exemplo, gente, o computador. Quem criou o computador foi um burguês. Agora, imagina só, eu não vou usar o computador porque senão eu vou dar uma de Pol Pot, sabe? Vou dar uma de Khmer Vermelho, né? Vou abrir mão da tecnologia material. Absurdo. Vamos dar tecnologia para a democracia, né? A gente pode dar o tom, se apropriar daquilo que foi produzido, porque é uma construção histórica, social e econômica, e torná-la acessível, né? Onde eu quero chegar? Então, ou seja, essa visão neoliberal, ela
Primeiro foi ensaiada, né, hoje, né, no Chile, Pinochet, depois Ronald Reagan, depois Margaret Thatcher. Olha aí, não existe essa coisa de sociedade. Só existem indivíduos e empresas com seus interesses. Cara, isso é uma retomada do Adam Smith, o egoísmo ético, né? A ideia da mão invisível. E esse processo ele vai criando uma pessoa autocentrada, a própria lógica do Yuppie, né? Wall Street fala disso claramente. O filme de Oliver Stone é fantástico, né? É isso, uma pessoa autocentrada, individualista, performática, que abre mão dos seus próprios ideais e valores pessoais em nome, né, da rentabilidade a todo custo. Tudo bem, né? Certo. E olha aí. E já é aquela lógica da exaustão, né? As pessoas cada vez mais com problemas de saúde, porque, cara, é muito estresse. Como é que você vai dar conta disso? É algo que o filme não trata. Wall Street, Poder e Cobiça, não mostra essa parte. Quem mostra é outro filme, O Lobo de Wall Street. Drogas. Quantas pessoas precisam, né, entrar na drogatização para dar conta, cara, desse estresse? Então é uma coisa insalubre. Aí volta aquela questão que eu estou destacando, né, que é um problema maior. Não adianta você ter uma mentalidade progressista a nível moral, inclusão, diversidade e tudo mais, se na prática você não tem uma vida sustentável. As pessoas querem defender o meio ambiente. Pô, perfeito, claro, com certeza. Mas tem que levar em conta que o meio ambiente não envolve nós na biosfera. Então, ou seja, eu não posso querer abraçar a árvore, marketing verde, né, Ari? Marketing verde, capitalismo verde, e eu não abraçar o ser humano, pô. Entende? Hipocrisia. Exato. Hipocrisia. Capitalismo neoliberal. Capitalismo democrático que, na verdade, não promove uma transformação das bases sociais, econômicas e éticas. E aí vem esse problema. Volta àquela questão. É o jovem que critica a universidade por ser exigente, ele quer que a universidade seja flexível e ele não aceita, né, negociar nenhum tipo de comando com a empresa. Por quê? Porque a empresa é soberana na vida dele. Então, ou seja, ele vai dar a vida para a empresa, o sangue, porque é a chance dele o que depois crescer na vida, né? Ou seja, ele nega o valor do concurso público, nega o valor da coisa pública, do Estado e da sua estrutura, que, claro, tem falhas, né? Como tudo tem falha no mundo, né? Só que aí, claro, né, o mercado é tudo, o mercado é que salva. Ou seja, esse é o grande problema. O neoliberalismo progressista é pior do que, às vezes, a própria prática autoritária, porque ele bota, porque ele engana. E vem a questão dos mitos, né? Em suma, é esse tipo de gente, que ao mesmo tempo que defende Estado mínimo, defende essa lógica rentável, performática, acelerada, desprovida de reflexão, é a pessoa que está defendendo supostamente causas includentes. E assim, sem entrar no mérito, é claro que o Joe Biden, o governo dele foi muito maior que o Trump, né? Mas assim, fizeram uma charge interessante, né? O avião do Trump era um avião sem nada, né? Jogando bomba. O do Biden era um avião colorido, né? Com pautas progressistas, mas jogando bomba. No fundo, deixa de ser verdade. Obama também. Então, o capital, gente, é terrível, porque ele se reinventa. Ele vai maquiar em alguns nichos societários a sua prática abusiva, violenta, em nome de ideais humanitários. Marx já falava isso, né? A pior coisa que existe é essa manipulação ideológica. É isso, meu amigo. Difícil demais, difícil demais. A situação é complicada. A gente tem que lutar, porque senão a gente pira, mas nos impelem a isso. Tava um debate aqui no Rio Grande do Norte, temos praias maravilhosas, e aí o debate era o seguinte, porque queriam chegar numa reserva lá com um hotelzão dessas redes de hotel. E aí a população estava enlouquecida, porque o hotel ia gerar N empregos. Mas, por outro lado, ia mexer com o meio ambiente, ia devastar, etc. e tal. Aquilo que o senhor falou. Para quem está necessitando de emprego, para quem está precisando de um prato de comida, o cara, pô, acaba aí com esse rio, usa essa água, destrói esse restinho de mata, mas eu quero o meu emprego, eu preciso do meu emprego. Infelizmente, é nisso que eles avançam, que eles passam com a boiada, como disse o ministro lá naquela reunião.
Com certeza. Eu penso o seguinte, o capitalismo, ele é uma lógica econômica muito grudenta, muito difícil de ser superada, né? Tem até uma obra muito interessante do Mark Fisher que fala isso. Realismo capitalista. É mais fácil supor o fim do mundo do que o fim do capitalismo. E querendo ou não, até com a dissolução do chamado Bloco Soviético, comunista, que na verdade essa é outra questão importante, né? Não era comunista de fato. O comunismo pressupõe o fim do Estado. Era o socialismo, né, que tinha traços, que eram não burocráticos, mas era uma alternativa, não tem como negar, né? Era uma alternativa ao modelo capitalista ocidental. É, a China hoje mesmo, a China é uma economia que é difícil de definir o que é. É uma governança socialista, mas que, claro, está dentro, lógico, do mercado. Ou seja, o mercado é fundamental, não existe, né, negar o mercado. Né? O que a gente tem que pressupor é a humanização desse mercado, que é um processo longo, mais uma vez, porque tem que mexer na consciência. Aí vem a questão que nós, professores de administração, não importa a nossa, né, formação, se a gente tiver a visão humanista, acho que é isso. É a gente tentar inculcar nessa juventude esse ideal da verdade. O que é verdadeira sustentabilidade? Não é marketing verde, não é você fazer um discurso bonito, ESG, SG, né? Isso é uma bobagem, com todo respeito, cara. É uma falcatrua aquilo ali. Porque, no fundo, é para rentabilizar a mais-valia, né, da empresa. Ela gera lucro, acima de tudo, por quê? Porque tem esse capitalismo verde, a ética do consumo. Fachada. Então, assim, não há de fato uma transformação autêntica. Aí vem aquela questão, né? Tem que ser uma revolução cultural, uma revolução social, transformação de base ideológica, né? É trabalho lento, né? Porque, por exemplo, o que vai ter no lugar? A gente não sabe. Será que vai ter uma governança socialista de fato global? Não sei. Eu, assim, nem sou futurólogo, nem sou Jeremy Rifkin, né? O Rifkin, por exemplo, é um grande futurólogo. Inclusive, ele foi um dos mentores da Marina Silva, para a gente ver, né, como é que seria a capilaridade dele. É um cara muito interessante, mas é um pouco utópico às vezes. Ele fez, por exemplo, a Era do Acesso, né, uma obra incrível, eu gosto muito, respeito, mas, gente, aí vem a que você colocou ali. Ter, hoje, ainda o fetiche é ter, é posse, não necessariamente o uso, entendeu? O cara não quer ter o carro alugado, ele quer ter o carro, ele quer o carrão do ano para mostrar a potência, virilidade, energia, né? Sinergia com a coisa. É muito difícil alguém pressupor que eu vou abrir mão da posse em prol do usufruto, né? Sem um vínculo. Não tem como. A gente quer dominar, cara. São novas técnicas de controle e dominação, mas continua sendo. Mesmo que você crie conexões, né, customização, tudo mais, o ter, cara, é o grande fetiche. Você muito bem destacou. Mas, vamos fazer o seguinte, meu querido professor e Peter, vamos só dar então uma visão final, tá? Eu vou pedir a você fazer suas considerações e aí a gente dá aqui o nosso tempo, porque, olha, como eu falei, isso aqui é o prólogo de muita coisa que virá pela frente. Eu até brinco com o seguinte, eu brinco, né? Eu sempre gosto a gente tem que valorizar muito esse contato digital. Tem que valorizar muito isso aqui, por quê? Porque o digital, além de ser algo que transcende a barreira espaço-geográfica, né? Tá aí. É algo que vai reverberar. É a produção de dados. Né? A gente fala tanto isso. A gente produz dados e dataísmo, né? E o mercado absorve. Então vamos produzir dados contra-hegemônicos. Porque isso vai de uma forma estabilizar o sistema. Se o sistema ele é todo padronizado, empacotado, querendo criar uma forma de pensamento unidimensional, né, já direcionado, ou seja, você colocou muito bem, mais do que necessidade é o desejo. Como é que é? Tinha uma propaganda, imagem é nada, sede é tudo. Mentira, cara. A imagem é tudo. Né? Porque a imagem gera o desejo, né? Gera sede, gera o desejo daquela coisa. Tudo bem, é gostoso, né? Refrigerante é gostoso. Cerveja é gostosa, mas, de fato, a economia é pautada no desejo, não na necessidade. Não é no básico, é no supérfluo e no fetiche da mercadoria. E povoa o nosso imaginário, né? Perfeito, perfeito. O senhor falou aí de computador, né? E a gente que é jovem há mais tempo, a gente viveu essa transição do analógico para o digital. E aí disseram assim: olha, vai chegar computador em casa, a gente vai ter um computador pessoal e tal. E
o computador ele vai trabalhar por a gente, nós vamos ser apenas executores ali de alguns comandos e o computador vai trabalhar. Mas olha, a gente comeu essa história, a gente acreditou nisso, né? A gente acreditou, hoje a gente trabalha mais ainda. A informática tem um valor imenso, ninguém aqui é contra a informática, ninguém aqui é da idade da pedra, mas a gente não pode acreditar que cair nessa história de que a informática vai trabalhar e a gente vai ficar só olhando e dando enter aqui e acolá. Mentira. O senhor falou da imagem aí, né? Me veio logo a imagem dos arcos dourados da McDonald's, que são famosíssimos no mundo todo, assim como, por exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola é o segundo líquido mais consumido no planeta, só perde para a água. Isso é uma coisa chocante. A Coca-Cola não é uma empresa de refrigerante, é uma empresa de marketing. A Coca-Cola ela funciona como marketing. Ela moldou, por exemplo, o nosso Natal. Nosso Natal é em função do que a Coca-Cola diz, que a Coca-Cola padronizou. Jesus Cristo é esquecido, viva Papai Noel e tal. Mas não estou falando não quero desanimar ninguém que fale mal da minha administração. Acho que a administração tem esse poder, tem essa capacidade. Basta que a gente, óbvio que o ideal é que o país invista em educação para que a nova geração chegue com novas ideias e reforçando essas pautas progressistas, essas pautas, mas a administração tem condição já de avançar nisso, de nos fornecer uma diversidade de ferramentas para que a gente possa transformar esse mundo, ele seja menos desigual, seja mais inclusivo, seja menos descartável, que a gente viva num mundo e que a gente aprenda a reutilizar, a reciclar, a recusar, né? Que a gente esqueça esse ter, que a gente realmente foque no ser e que o coletivo, a maior parte das coisas, ele seja acima do individual. A gente precisa ser menos egoísta e egocêntrico. Um abraço, professor. Obrigado pela oportunidade. Então, tivemos aqui o nosso debate com o nosso querido professor Ari Peter, capitalismo e administração, como que essa lógica do mercado é pautada em mitos e um sistema que é desumano. Só para arrematar, meu querido, a gente tem que pensar em administração para além das instituições, seja universidade, cursos, e, sobretudo, os conselhos. E aqui eu posso falar claramente, com toda tranquilidade, concordo com você, é muita celebração e pouca ação. Inclusive, os próprios professores raramente se engajam nessas atividades. É uma vida tão corrida, ou seja, pesquisa, extensão, ensino, ou mesmo as burocracias institucionais, públicas e privadas, né? Ou seja, é muito mais do que um conselho, é um clube. Nada contra os clubes, né? Mas pensemos de forma dinâmica. Usar a estrutura que é existente para tentar algo novo e não engessar. Eu vejo engessamento. Inclusive querendo determinar pautas acadêmicas, sabe? Ou seja, é uma loucura. É uma perda de territorialidade, né? Ou seja, quem é que sabe melhor para a administração? O professor, o pesquisador, né? É aquele que vive, de fato, não só a dinâmica da empresa, mas também a produção de conhecimento em torno. E o que mais existe, como se brinca, né? Assim, é uma expressão clássica, mas tem que colocar. Como é que é? Muito cacique para pouco índio. Perfeito. Né? A gente tem que ser enfático. É muito cacique para pouco índio. Muitos querem ditar pauta, mas poucos, de fato, pensam criticamente. Então, tivemos aqui hoje um debate filosófico, sociológico, econômico e, acima de tudo, gerencial. Palavra bonita, né? Sobre capitalismo e administração, com o nosso querido professor Ari Peter. E aqui com as minhas intervenções, também agradecer ao seu público, nominalmente, nosso querido Miguel Pinheiro, que esteve aqui trazendo a sua expertise, as suas colocações. Então, a todas e todos, meu muito obrigado e até a próxima. Muito a paz, muito obrigado.